Quer dizer, rentabilidade mais segurança. Mais Ninguém segurança. resiste. Hoje no Brasil... Quer dizer, o mundo está nadando em capital sem projeto, sem projeto. trabalho, sem Nós produto. temos tudo aqui. Nós tivemos que fazer uma abertura geral. Eu estou vendo, entraram 1 milhão de pessoas, de imigrantes este ano passado, mas aí dá licença de 90 dias. Você tem que abrir, quer dizer, pode vir pedreiro português, pedreiro espanhol, pedreiro italiano, engenheiro químico, físico. Abre as coisas. Nós somos um país criado por imigrantes. Abre esse negócio, termina essa brincadeira de que está faltando mão de obra aqui e ali, com o mínimo de facilidade, você elimina isso tudo. Quem se opõe a isso? Os sindicatos. Mas isso tem que ser enfrentado. A mão de obra qualificada também é abundante no exterior. Mas é isso que eu digo. Então, o que está precisando realmente, isso eu acho que o governo tem essa consciência. O governo tem dificuldades de manobrar o Congresso. Mas não sai do lugar, né? Há uma crença de que esse dinheiro aplicado será pago, como o senhor disse. Na Alemanha eu compro um título de 100 por 102, mas vou receber os 100. O senhor acha que, no caso nosso, existe uma confiança com relação a isso? Na mão dele. Ele vem aqui construir uma estrada, tá certo? O pagamento da estrada é o pedágio. Ele vai receber com toda a segurança, não tem o menor risco. Fora o fato de que o Brasil, as duas problemas que diriam que abortavam o crescimento, que era a crise de energia ou crise em contas correntes, é um fato do passado. Se não tivermos inteligência, o pré-sal garante que nós não temos mais essas restrições. Ele entra com o recurso dele aqui, vai correr os riscos que o Brasil tem. O Brasil é um país com risco, mas é muito menor do que os riscos que ele está correndo. Agora, para o mundo todo, o que amedronta no caso brasileiro, e esse é um problema antigo, é a chamada insegurança jurídica do contrato dentro de um marco regulatório obsoleto. O que eu acho é o seguinte, Joemir, você pega o caso mais importante, que é o caso, digamos, de uma flexibilização do mercado de trabalho. Quando você fala isso, as pessoas se arrepiam, imaginam que você quer tirar, vai cortar as férias, vai tirar o 13º, nada disso. É mantendo todos os direitos que estão na Constituição. É permitir, simplesmente, que vocês e o Johnny discutam, junto com o sindicato que vocês têm, as condições. Mas, e uma vez aceita isso, está sobre a lei. E os encargos... mas aí que está, professor, o senhor falou de novo de uma solução que não existe para o governo. O projeto de reforma trabalhista está engavetado e vai continuar engavetado. O governo não vai encarar isso. Mas eu acho que o governo talvez encare. Nós precisamos mostrar que isso é fundamental. Então, agora, por que não sai isso? Não sai por causa das resistências do Congresso. E ninguém cutuca essa onça. Não, é por causa do seguinte... Você não acha que é o poder sindical agindo? É um erro. Não, mas é um erro interpretar. O sindicato... Não são todos os sindicatos que entendem desse jeito. É um erro interpretar que isso vai ter algum malefício para o trabalhador. Então, qual é o malefício que tem para o trabalhador? Dizer, eu preferiria receber o 13º todo mês. Que mal isso pode fazer para alguém? Eu gostaria de receber metade das minhas férias em dinheiro e o resto eu fico de férias. O que aconteceu é que a justiça trabalhista, que tem um custo gigantesco para atrapalhar o Brasil, tem um custo gigantesco. 3 milhões de processos. Ela não obedece à lei, ela faz a lei. Ela faz a lei. Então, agora, professor, quando se fala em desoneração da folha, aí está o pulo do gato, ou seja, transferir da folha para o faturamento aquela carga que amedronta o empresário. Eu acho que você quer ver uma coisa.
vamos só supor, vamos passar no mundo das ideias aí, e supor o seguinte. Qual é o maior defeito hoje do sistema tributário? Tem dezenas. Um dos maiores vem do tempo em que nós tínhamos hiperinflação, em que você pagava o imposto, tá certo? Com a moeda depreciada. Aí o governo passou a cobrar o imposto antes de você vender a mercadoria. Então eu tenho que ir ao banco, tomar emprestado para poder pagar o governo. Aí apareceu um outro sujeito mais imaginoso e disse, pô, para que a gente vai sair correndo atrás dos cervejeiros, aí a venda no bar? Vamos cobrar todo o imposto do cara que está vendendo a cerveja na origem. Na fábrica. É o contribuinte substituto na fábrica. É uma montanha de dinheiro. Ele também tem que ir ao banco buscar essa grana para poder... Tudo isso tem um efeito duplo. Primeiro, atrapalha a vida da pessoa, aumenta os custos, porque esse juro vai acabar no produto final. E o capital de giro da empresa fica comprometido. Então, aí o governo prefere o seguinte, vou pôr 50 bilhões do BNDES para resolver isso. Nunca vai resolver. Nunca. Como é que você podia fazer, para complementar isso que o Gemir está dizendo, quando eu desonero a folha, a grana fica na minha caixa. Se eu começar a aumentar o prazo de recolhimento, digamos, 1 semana por mês, durante 6 meses, eu aumentei o prazo de recolhimento para 90 dias quase. Esse dinheiro todo fica na minha caixa. A pequena e média empresa é o sujeito que está lá na Rua da Moca, fabricando parafuso em casa, tá certo? Que é uma pequena e média empresa que jamais receberá esse recurso ou do BNDES, se receber do BNDES é através de banco privado, em que ainda cobra 4% de taxa de intermediário. Então, por que não se faz isso? Porque há um mito de que o ano termina dia 31 de dezembro. Eles acreditam mais do que São Gregório. O negócio é... Calendário. Então, tem que dizer o seguinte, o ano agora vai terminar dia 31 de maio. É em 31 de maio que eu vou cumprir o meu superávit primário. Professor. Mas isto põe na caixa dos bancos, dos empresas. Pequenos, pequenininhos, alguma coisa parecida aí com mais de 100 bilhões. É o giro Qual é todo. o primeiro efeito? O primeiro efeito é que na semana que eu receber isso, eu vou liquidar minha conta no banco. No segunda semana, o banco vai se ver o seguinte, está caindo a demanda. Eu vou ter que procurar o cliente. E o juro cai. Tem uma correção para baixar os juros. Então, mesmo que você aumentasse o endividamento para atender isso, o efeito seria muito importante. Então, estas coisas podem ser feitas. E a outra coisa importante, que é, na verdade, conversar com os... Porque está pronto para isso. Uniformizar a legislação do ICMS e levar para o destino. Se você fizer isso, 90% dos nossos problemas tributários estão resolvidos. E 100% dos governadores entram em rebelião. Não entra em rebelião, porque São Paulo, que seria provavelmente o mais prejudicado, sabe o seguinte, eu vou ser prejudicado em 2012, mas vou ser beneficiado de 2013 até o infinito. Claro. Professor, mas só para voltar à questão das medidas que o governo tomou até agora e a expectativa que se pode ter a respeito delas. O governo está investindo, insistindo na questão da demanda, fortalecer a demanda, aumentar o consumo e tal. Já falamos aqui que tem um limite nisso aí, um limite muito claro. Mas é possível que no segundo semestre os resultados comecem a aparecer. Eu perguntaria ao senhor, que resultados concretos o senhor acha que estão ao alcance da mão? Digamos? Seguramente eles vão ter efeito. Como eu disse, talvez sejam menores do que no passado, mas terão efeito. Eu não tenho a menor dúvida, a economia vai se acelerar no segundo semestre deste ano. Eu acho que nós vamos chegar lá em 2,5, 3,5. Não está fora de propósito. A ideia de supor que o ano está dado é um equívoco. Nós já conversamos aqui mais de uma vez. A ideia de supor que o governo está morto
É o maior erro do mercado. O governo está vivo e tentando funcionar. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, voltamos já já para continuar essa conversa com o ex-ministro Delfim Neto. Até já.